Hoje é sexta-feira, dia de responder e-mail. E geralmente tenho respondido e-mails que têm me abalado profundamente. Neste, em particular, a pessoa pediu para ser identificada como decepção. Ela escreve no seu e-mail que ela ficou transtornada quando ela descobriu que o marido estava abusando do próprio filho. No início, ela não queria nem acreditar. A mãe dizia que ela estava inventando essa história. A sogra ficou com muito ódio dela, porque disse que ela estava colocando o filho numa situação muito desconfortável. Ela não conseguia mais dormir. Ela sonhava sendo abusada e com muito sentimento de culpa, sem saber que tipo de atitude ela deveria tomar, já que ela se sentia absolutamente sozinha. Diante dela, o filho com sinais, inclusive vou deixar nesse vídeo para você sinais que você deve ficar atenta para verificar se existe alguma coisa acontecendo pertinho de você e com o seu filho. Do outro lado, a sogra, do outro lado, a mãe. Ninguém acreditava nessa possibilidade, porque é terrificante mesmo, gente, imaginar que uma pessoa da nossa intimidade possa estar fazendo isso com uma criança, o que dirá com o nosso filho. Essa seguidora relata também que ela não sabia por onde começar. E um bom indício, e aí vai a primeira dica, é observar a mudança de comportamento da criança. Ela foi muito inteligente, eu quero te parabenizar, minha seguidora, embora aí você se denomine como decepção, porque é uma decepção mesmo, né? De repente você começou inclusive a se perguntar: o que aconteceu? Será que eu estava cega porque eu escolhi esse homem para estar do meu lado? Um homem que tinha dentro dele sinais de pedofilia? Mas será que você consegue identificar? Então, a primeira questão, não se culpe. Eu digo até que o amor é cego, porque eu acho que se ele enxergasse, ninguém estaria absolutamente com ninguém. Mas como eu estava dizendo, eu quero te parabenizar, porque você ficou prestando atenção no comportamento do seu filho e foi até a escola. Olha aí a dica, vá até a escola, pergunte para os professores se de alguma maneira eles têm observado alguma mudança de comportamento na criança. E foi interessante porque a professora disse que ele estava realmente fazendo alguns desenhos muito estranhos e que um dia ela até elogiou o pai, porque ela disse: que legal, seu pai te acompanha todos os dias aqui na escola, é ele quem lhe traz, seu pai é muito legal. E ele disse: não, eu gostaria de ver o meu pai morto. E aí a professora se atentou. Parabéns, professora, a gente tem que agradecer muito essas pessoas que de alguma maneira, direta ou indiretamente, acompanham os nossos filhos. E ela ficou muito atenta e pediu para a criança e para as crianças desenharem uma situação que estava realmente incomodando muito a elas. E vocês acreditam, essa criança desenhou o pai morto, enfiando assim uma série de facas. O menino tinha 8 anos de idade. Então, diante disso, a professora realmente ficou assustada, diz ela aí, queria comunicar com a mãe, mas a mãe foi mais esperta, foi até a professora e começou então a sentir que realmente existiam algumas questões que estavam abalando a criança. Em seguida, ela coloca no e-mail que ela resolveu denunciar e foi até uma delegacia. Me disse aqui no e-mail que ficou muito decepcionada, porque o delegado começou a desconfiar da história dela, acreditando na percepção dele que ela estava inventando essa história para de alguma maneira culpabilizar o marido.
Então ela coloca no e-mail como as mães se sentem absolutamente sozinhas quando se refere a esta questão do abuso sexual. Muitas mães não querem enxergar, muitas mães não querem abrir mão do companheiro e outras mães não conseguem encontrar a credibilidade necessária para abrir a boca. Interessante que na live que eu e Carla fizemos ontem, depois da live recebi várias mensagens e entre uma delas a mãe dizia: eu ouvi você dizendo, doutora, que é importante para a saúde mental da mulher a gente terceirizar, né, a intimidade ou a relação com os nossos filhos, até para a gente descansar um pouquinho. E ela me conta que, de alguma maneira, ela terceirizou para o próprio pai e o pai estava abusando do neto. O neto chegou um dia em casa e disse: mamãe, você sabia que eu estava fazendo curativo no pipiu do vovô? E ela me pergunta: como é que eu posso terceirizar, doutora? Como é que eu posso acreditar nessas figuras que estão tão pertinho da gente e que de alguma maneira nos causam tanto mal? Complicado, né? Observar, portanto, a fala da criança, observar os seus comportamentos e também alguma mudança na área genital é realmente fundamental para que você comece a detectar algum sinal. Às vezes a criança começa a ter pesadelo, às vezes ela já não quer comer, ela não quer dormir. Quando você vai fazer algum carinho, quando você vai tocar nela, ela lhe rejeita de uma forma que também lhe chama a atenção. Quando ela não quer ir mais para a escola, quando ela quer ficar só grudadinha em você, quando ela não quer que ninguém dê banho nela, quando ela já não quer comer, quando ela já não quer estudar, quando ela não quer mais encontrar com os amiguinhos dela. Então, qualquer alteração brusca de comportamento, gente, é uma linguagem que a criança utiliza para nos comunicar que tem alguma coisa que não tá legal e que tá acontecendo com ela. Então, quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que escute. Um outro momento, você pode, se é que a criança está apresentando algum desses sinais, perguntar para ela o que está acontecendo com você. Mas essa conversa tem que ser num clima de muita intimidade, de muita privacidade. E você pode dizer, tem coisas que acontecem com a mamãe que a mamãe também não gosta. Às vezes as pessoas fazem alguma coisa com a mamãe que a mamãe não gosta. Outro dia mesmo me falaram uma coisa que eu ouvi, eu não gostei. Você acredita que outro dia eu recebi um abraço forte de uma pessoa lá do local onde eu trabalho? Eu também não gostei. Sabe, tem pessoas que falam coisas, tem pessoas que nos tocam de forma que eu não gosto. Olha, meu filho, minha filha, se algum dia acontecer alguma coisa nesse nível com você, conte para a mamãe, porque comigo também já aconteceu. Então, quando você desenvolve essa conversa empática, você abre espaço para a criança se comunicar com você. E esse diálogo é fundamental. E quando você estiver conversando com a criança, observe muito na linguagem verbal e não verbal. Às vezes a expressão da criança vai mostrar que quando você tocou em determinado assunto, a expressão mudou, o corpo mudou, a fala mudou. Então é fundamental ficar atenta ao que você fala, mas também aquilo que você de alguma maneira está escutando. Se você continua desconfiado e não conseguiu, por essa abordagem, ter acesso a nenhuma informação, fale diretamente. Olha, ninguém pode tocar no seu corpo. Se alguém tocar no seu corpo, você conta para a mamãe porque machuca. Eu geralmente até explicava isso para os meus filhos e vou dar essas dicas para vocês. Eu dizia, olha, ninguém pode tocar no seu olho, porque se apertar o seu olhinho vai machucar. Se apertar o seu pipi, também vai machucar. Se apertar o seu bumbum, também vai machucar. Se apertar o seu braço, também vai machucar. Então você vai mostrando para a criança que qualquer
toque com uma força maior, que não tenha necessidade, não é adequado. Dessa forma, você vai generalizar o contato físico e não vai focalizar apenas nos órgãos sexuais. Então, é fundamental a criança compreender que o corpo é um lugar sagrado e que ninguém deve e pode ter acesso. É muito importante também que nesse diálogo com a criança você garanta a ela o sigilo. E você pode dizer, eu prometo para você que não vou dizer nada, principalmente para essa pessoa que provavelmente está pegando no seu corpinho, machucando o seu corpinho, e aí você pode ir além, ou até querendo que você pegue no corpinho dela. Provavelmente pessoas que fazem isso ameaçam as crianças dizendo, se você contar para alguém, vou te mandar para adoção, que inclusive foi o caso, né, desse e-mail que essa pessoa aí denominada Decepção disse, que depois a criança veio dizer a ela que o papai dizia, se você contar para a mamãe, eu vou mandar você para a adoção, você não vai ser mais meu filho, porque pai faz isso com o filho. Então você tem que garantir à criança de que você realmente não vai confrontar essa pessoa e que você vai protegê-la, já que ela não está sendo capaz de se proteger sozinha. E foi isso que aconteceu, né? Eu quero te parabenizar, Decepção, porque embora você tenha se decepcionado com seu ex-marido, que graças a Deus agora é ex, eu tenho um profundo respeito por você, porque você enfrentou preconceitos, você enfrentou a vergonha, você trabalhou com seu sentimento de culpa, porque você imaginou que você deveria ter visto antes. Não importa quando você viu, importa que no momento em que você viu, você tomou providências, porque de alguma maneira o problema fosse solucionado. E você foi além. Uma coisa que eu quero perguntar para você, né, que aí está assistindo meu vídeo, se você teria coragem que essa minha seguidora teve, de denunciar, de procurar órgãos competentes que são responsáveis pela guarda dessa criança e pela guarda da própria mãe, que assumiu, né, a atitude de denunciar o próprio marido. Gente, é uma coisa muito séria, existem muitos casos que são escondidos, até porque envolvem membros da família. O que a gente tem que entender é que, como adultos, somos obrigados a proteger aquelas pessoas que não têm condições de terem uma autoproteção. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, encaminhe para que a gente possa fazer com que outras pessoas tenham acesso a essas informações e que tenham a coragem que essa minha seguidora Decepção, denominada Decepção, realmente teve. Quantas de nós nos decepcionamos também com esse tipo de situação, mas não temos a coragem de assumir uma atitude. Eu, se pudesse, trocaria o seu nome de Decepção por Corajosa. Que Deus lhe abençoe muito e que você possa, assim como eu, sermos porta-voz dessas crianças que são abusadas e que não encontram na sociedade um espaço para que elas possam se expressar. Dividam, compartilhem esse vídeo e se vocês também quiserem fazer como a minha seguidora fez, compartilhar um pouco a história que de alguma maneira incomoda o seu cotidiano, mande um e-mail para mim, batepapovirginia@gmail.com, que eu do fundo do meu coração vou lhe agradecer profundamente, porque juntas poderemos fazer muita coisa e abrir a boca de muitas mães que se silenciam por falta de coragem de ter uma grande ou uma pequena atitude. Beijos grandes e continuem protegendo as crianças.